Feliz sábado, Nova Semente! E que alegria estar com vocês aqui. Tiveram uma boa semana? Foi tranquila? Alguns sim, alguns assim, mais ou menos. Um feliz sábado para você que nos acompanha aí de casa também, que você sinta a presença de Deus aí onde você está. Eu começo a adoração de hoje partilhando um texto com você, que está no livro de Romanos, o capítulo é o 5 e o verso é o 1, e é um verso com uma imensa profundidade. Vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos justifica. A sua graça salvadora nos isenta da culpa, e diante do tribunal de Deus nós somos justificados nele. E a canção que vamos cantar agora é uma canção extremamente especial, porque a gente tem a oportunidade de refletir a respeito do sacrifício imenso que Ele fez. E através dessa canção também nós reconheceremos como igreja que nós não somos dignos, mas de que pela graça dEle nós somos salvos no Senhor. Diz amém a isso? Se coloque em pé e vamos adorar juntos o nome do Senhor. E na sua casa, se você se sentir à vontade aí, se levante aí também e canta junto com a gente. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas Semente, eu posso escutar você cantando: reconheço, não sou digno, mas é na graça dEle nós somos salvos. Então declara isso aí mais uma vez: reconheço, não sou digno, mas é pela graça, é em Cristo nós somos todos salvos e seremos do Senhor. Declara mais uma vez aí: reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno.
você, cante assim: reconheço. Reconheço. Pela graça. E todos juntos adoram: reconheço. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 5, no versículo 7, a palavra de Deus diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em voz alta e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Nós adventistas cremos que provavelmente o autor da carta aos Hebreus seja Paulo. E aqui Paulo fala do tempo em que Cristo Jesus viveu na terra como um homem, assim como eu e você. João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto Cristo esteve na terra, o texto bíblico diz que ele recorreu ao seu Pai em oração e súplica. Oração talvez algo mais generalista, mas súplica denotado e caracterizado pelo clamor em alta voz, pelo grito. E talvez a situação e o momento em que Cristo suplicou e clamou ao seu Pai em grande desespero, talvez Paulo aqui se refira ao momento da oração de Cristo no Getsêmani. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, Pedro assevera e diz que Cristo veio a esse mundo e viveu como nosso exemplo, e Ele quer que nós sigamos os seus passos. Cristo não apenas pregou sobre oração. Lucas 18:1 diz que ele contou parábolas sobre o dever de orar. Mas no mesmo evangelho, no capítulo 6, a partir do versículo 12, diz que Cristo passou uma noite toda em oração. E quando acordou pela manhã, de um grupo muito grande, ou maior que quem sabe esse que temos, ele separou 12 para ser os seus discípulos. Queridos, Paulo instou com duas igrejas, Coríntios e Efésios, para que eles fossem imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Se Cristo, o Filho de Deus, tinha necessidade de orar, e se eu e você dizemos que somos discípulos dele, eu acredito que temos a mesma necessidade de clamar ao Pai em oração. E eu te convido a se ajoelhar para que possamos fazê-lo nesse momento. Maravilhoso Deus, bom Pai que habita nos céus. Nossa gratidão ao Senhor em mais essa manhã de sábado pelo dom da vida. Obrigado porque mais um sábado chegou e temos a oportunidade de desfrutarmos desse templo, desse tempo no templo. Ou melhor, desse templo no tempo. Um dia que Tu instituíste para que semanalmente nós pudéssemos nos lembrar da nossa origem, de que fomos criados pelo Senhor, a Sua imagem e semelhança. E para que também pudéssemos prestar um culto em honra e glória ao Teu nome, pudéssemos desfrutar da bênção do sábado e dedicar não só para Te adorar, mas para estarmos reunidos entre amigos e irmãos. Maravilhoso Deus, ao nos lembrarmos de momentos da vida do Seu Filho, Jesus Cristo, aqui na terra, nós percebemos nitidamente que Cristo, enquanto aqui viveu, foi um homem de oração. E nas suas orações, Cristo colocava diante do seu Pai as suas necessidades, as suas alegrias. Enfim, Ele colocava tudo aquilo que Ele planejava e intentava fazer. E seguindo, bom Deus e Pai, o exemplo do nosso Mestre, nós nos prostramos mais uma vez diante do Senhor. Cada um aqui com uma realidade distinta, diferente. Mas nós queremos, como igreja, colocar as nossas vidas, o nosso coração, o nosso ser, diante do Teu altar. Bom Deus e Pai, que possamos fazer isso com contrição de coração, pois o salmista diz que a um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. Bom Deus e Pai, atende o pedido, o clamor do Seu povo. Continua nos guiando, nos abençoando, falando conosco, por meio dos louvores, mas também por intermédio da pregação da palavra. Porque a Tua palavra mesmo diz que a nossa fé vai ser forjada, ela vai se desenvolver ao ouvirmos a Tua palavra. Mais uma vez, clamamos pela Tua bênção, pela Tua paz e pela Tua direção.
Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso grande exemplo. Amém. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Olá, tudo bem com vocês? Feliz sábado. Feliz sábado para você que está em casa também. Quem está feliz de ter vindo para Nova Semente hoje? Levanta a mão. Muito bem. Mal sabiam vocês que hoje vai ter prova. Estão preparados para a prova? Nossa, o Léo aqui deu um sorriso e falou: eu gosto assim. Talvez você não esteja, talvez você esteja, mas a prova chegou, eu sou professora. E no sábado eu vou abrir uma sessão, sábado é dia de descanso, mas eu vou abrir uma sessão, eu vou aplicar uma prova para vocês. Quem está com a mão ocupada, desocupa a mão, que vocês vão precisar da mão, tá? A gente vai combinar o seguinte, você que está em casa também, deixa a mão desocupada, você vai fechar os dedinhos, cada coisa que você responder com sim, que você faz, você vai levantar um dedinho. Eu não vou ficar olhando, vai que alguém tira 0, não vai pegar bem, né? Mas você pode deixar a mãozinha baixa. Caso você tire 10, depois você pode até contar. Mas se você não tirar 10, não precisa ninguém ficar sabendo. Mas se você não perder a conta, porque algumas pessoas são esquecidas, né? O Alzheimer, a menopausa, a idade, ou seja lá o que for que está acontecendo, a gente esquece às vezes. Então, vai segurando o dedinho aí. Cada vez que for sim, você levanta o dedo. Se for não, dá uma disfarçada, fica quietinho, tá? Ninguém fica sabendo. Vamos lá. Primeira pergunta. 10 perguntinhas, vamos lá. Primeiro, você, durante a semana, tem um momento a sós com Deus para ler a palavra e orar? Levanta a mão, o dedinho lá. Só quem faz isso durante a semana, tá bom? Segunda pergunta. Você ouve louvores durante a semana ou só quando vem a nova semente? Se você ouve ou no carro, ou no seu trem, lá no seu fone, se você ouve, levanta o dedinho. Tem gente que está com 2 dedinhos levantados, tem gente que não precisa levantar não. Só que abaixadinho. Terceiro, são 10, tá, gente? Vamos ver quem vai tirar 10 hoje. Pergunta número 3. Essa vai pegar muita gente. Você, quem está indo bem, vai ficar repensando. Você frequenta o Conviva, que é nosso momento de estudo da Bíblia, pelo menos, eu vou ser boazinha, 2 a 3 vezes por semana? Desculpa, por mês. Opa, por semana ficou pesado. Você frequenta o Conviva pelo menos 2 a 3 vezes por mês? Para quem é criança e está fazendo o teste comigo, você frequenta lá a Nova Sementinha? Pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Aí, tem um menino ali que está com 3 dedos levantados. Nota 10 para ele. Até agora, né? Bom, número 4, agora vai pegar também. Você tem ajudado a Nova Semente com seus talentos? Eu vou começar a cantar com o pessoal aqui. Vou ter que mostrar meu talento. Não vou nada. Mas você tem ajudado? Mas eu não tenho talento. Sorrir é um talento ali na recepção. Mas eu sou tímido. Tem gente que trabalha nos bastidores aqui. Olha as desculpas que eu estou jogando fora aqui. Vamos lá, para a próxima pergunta. Fica com seus dedinhos aí. 5. Você ajudou separando e doando peças para o bazar da Nova Semente? Ixi, agora deu até uma dor de barriga. Vamos lá. Número 6. Você tem cuidado do seu corpo, cuidando da alimentação, praticando exercício, para preservar o templo do Espírito Santo?
6, hein? 7. Você já falou de Jesus para alguém do trabalho? Ofereceu uma oração? Número 8. Você já trouxe alguma visita? Ou você já fez o convite para alguém do seu trabalho, algum vizinho, algum amigo, para vir a Nova Semente? Eu não estou nem falando se ele aceitou, estou perguntando se você já fez. Levanta o dedinho. 9. Você devolve seus dízimos? Você separa 10% do que você recebe e devolve para Deus? Não é dar, é devolver. E por último, você separa algum valor do que você recebe para ofertar e colaborar com a sua igreja, com a Nova Semente? Você tem devolvido ofertas, doado ofertas em gratidão a Deus? Tá, agora eu vou fazer uma pergunta assim, básica, para poder colocar lá no teste. Quem aqui tirou mais do que 8, levanta a mão. Ok, não tem problema. Quem está abaixo da média, ou quem está na média não é bom, infelizmente. Quem está na média não é bom. A Bíblia diz assim, que a gente está morno. Então, eu vou dizer uma coisa, não tem problema. Não tem problema, sabe por quê? Porque a gente não está no teste final. A porta da graça está aberta. Não tem problema a gente ficar na média, sabe por quê? A partir deste sábado, nós vamos usar esse momento para desafiar você a ser um verdadeiro adorador durante toda a sua semana. Não só aos sábados, porque sábado é um dia maravilhoso, a gente adora a Deus, a gente reabastece a nossa força espiritual, mas durante a semana a gente precisa disso também. E são pequenos detalhes. Até dizer não para um alimento que você sabe que não cai bem para você, é cuidar do templo do Espírito Santo. E a gente vai usar esse momento aqui de adoração para isso. Como eu não posso terminar, mesmo aí, para dar uma força para quem ficou abaixo da média, olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 37. Confia no Senhor. Mas não é uma confiança passiva, é ativa. Olha, confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra, alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E o mais conhecido, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, a gente vai ter uma oportunidade aí de melhorar nossa média através dos dízimos e das ofertas neste momento. Vocês vão estar vendo ali, o QR Code que tem um 7Me, para quem já é cadastrado, pode fazer a sua doação de ofertas e dízimos através do 7Me. Quem não é cadastrado ainda, a gente vai ter um dia só para falar sobre o 7Me. Mas quem não é cadastrado, pode também fazer as suas doações e colaborações através do Pix. Só que quando você faz pelo Pix, a gente não sabe para onde vai. Para você nos ajudar, você vai colocar nos dízimos 10 centavos, no número 10 na casa dos centavos. E, claro, se for oferta, coloca 20. Isso vocês já sabem, que vocês têm um coração pronto para servir a Deus durante o sábado e durante toda a semana. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda
Querido Pai que estás nos céus, nós queremos ser verdadeiros adoradores. Nos ajuda a passar no teste final, Senhor. Transforma nosso coração para que a gente possa confiar em Ti, entregar nossos caminhos ao Senhor e saber que o mais o Senhor fará. Abençoa os dízimos e as ofertas que foram recolhidas, entregues, que sejam usadas segundo o seu propósito. Que nós, Senhor, sejamos usados segundo o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos um momento muito especial aqui na continuidade do nosso culto de louvor e adoração. E para isso eu quero chamar agora duas famílias muito queridas, especiais para nós. Quero chamar o Diego e a Natane. Eles vão trazer aqui nos braços a Rebeca. E eu quero chamar também o Felipe e a Irene, porque eles têm nos braços o pequeno Samuel. E nesse momento nós vamos fazer a dedicação dos priminhos aqui para o Senhor Jesus. Deus seja louvado pela vida de vocês e pela escolha que vocês fizeram de estarem aqui nessa manhã e poderem dedicar os filhos de vocês para o Senhor. Existem vários textos na Bíblia que nós podemos usar para esses momentos, mas eu sempre recorro a alguns que são muito emblemáticos. E um deles, talvez um dos mais usados para esse momento, ele está lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6. E ele tem uma profundidade muito grande, ele retrata aquilo que a gente acaba experimentando na nossa vida, no dia a dia mesmo. Porque ele vai dizer o seguinte: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, a gente vai entendendo que a criança ela aprende mais pelo que ela vê do que pelo que ela ouve. Ela vai aprender muito pelo exemplo. Ela vai aprender muito pelo que ela experimenta. E é interessante que a Bíblia aqui diz para ensinarmos a criança no caminho. E isso faz muita diferença. Porque não fala assim, ensina a criança o caminho. Porque ensinar o caminho, a gente pode estar até fora dele. E a gente pode apontar, olha, aquele é o caminho. Mas o convite que a Bíblia diz é ensina a criança no caminho. Ou seja, para a gente ensinar os nossos filhos, nós precisamos estar no caminho junto com eles. Nós precisamos dar o exemplo, representar a Cristo para eles. E aí, estando com eles no caminho, andando ao lado de Cristo com eles, eles vão aprender. E eu gosto muito de pensar que os nossos filhos, eles serão homens e mulheres de oração se eles virem que os seus pais são homens e mulheres de oração. Eles vão buscar ao Senhor se eles nos virem buscando ao Senhor. Então nosso desejo é que vocês, como pais, ensinem o Samuel e ensinem a Rebeca, permanecendo junto com eles no caminho. E é para que eles continuem andando nesse caminho, que nesse momento eu vou dedicá-los ao Senhor. Eu vou pedir, Diego, para você segurar a minha Bíblia aqui. Eu vou tentar segurá-los aqui. Você vem no colo do tio? Vem. Eu vou tentar segurar os dois juntos. Pode deixar a mamãe? Pode. Pega o do pastor aqui. Vamos lá? Eu vou me ajoelhar, aí vocês colocam o Samuel aqui, só para fazer tudo isso com segurança. Isso. Nós vamos nos ajoelhar aqui então. A igreja pode permanecer assentada mesmo em reverência. E nós vamos orar. Querido Deus, eu tenho aqui em meus braços o Samuel e a Rebeca, presentes do céu para essas duas famílias.
que na verdade são uma família só, porque estão unidas. Que o Senhor os abençoe, ó Deus. E nesse momento, como ministro da Tua Palavra, eu dedico a vida do Samuel e a vida da Rebeca ao Senhor, para que o Senhor cumpra na vida deles o Teu plano, para que o Senhor os abençoe por onde quer que forem, por onde quer que andarem, que eles possam contar sempre com a bênção da Tua presença e da Tua proteção. Que o Senhor os proteja, os guarde, e quando crescerem, ó Deus, e tiverem condições de tomarem as suas próprias decisões, que eles possam, assim como seus pais, decidirem-se por Cristo. Que a vida deles, que o coraçãozinho deles esteja guardado em Tuas mãos, e que a Tua mão poderosa jamais se aparte da vida deles, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro, pode crer. E a igreja canta junto. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus os ama assim como são vocês. Amém. Pode aplaudir, igreja. Amém. Deus abençoe muito vocês. Lindos, lindos. Que Deus abençoe e continue usando. Nós temos uma lembrança do Ministério Infantil, um mimo para as nossas crianças e também o certificado da dedicação. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Eu acho que eu vou ficar com ela, tá? Até o final do culto. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo privilégio de fazer parte desse momento tão especial. Que Deus continue cuidando do Samuel e da Rebeca. Obrigado a vocês. Amém. E pode aplaudir mais uma vez, igreja, quando eles descem. Samuel e Rebeca, isso diz muito sobre o coração dos pais. Que nomes lindos, né? Deus abençoe e esteja muito com vocês. Como é bom, como é lindo esse momento. A gente vai ter a oportunidade agora de agradecer em forma de canção com uma música que geralmente a gente coloca no momento do ofertório. Mas eu quis colocar nesse momento aqui para ouvir você participando mais desse louvor, porque através dessa canção nós temos a oportunidade de ver e reconhecer que existe Deus em tudo. Todas as dádivas que recebemos, aquelas que a gente nem percebe, Ele está em todas as coisas. Então se coloque em pé e celebre junto com essa canção, com o coração cheio de gratidão pelo que Ele tem feito por você. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Então agradece aí.
já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, pão, a comunhão. Eu agradeço. Então coloca a mão lá em cima assim, ó. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. Sabe pelo quê? Pelo dia tão lindo que o Senhor fez, pelo céu estrelado que nos traz paz, pela mão que se estende pra fazer o bem, e por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, 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 pela mesa, o partido, pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Amém! Como vocês cantam bonito! Louvado seja Deus! A gente começou a adoração de hoje refletindo a respeito da cruz, né? Maior símbolo do cuidado de Deus, porque ser mais poderoso da eternidade decide morrer por mim e por você, desde a fundação do mundo, para nos trazer de volta. Eu tenho certeza que você deve amar muito alguém, talvez até ao ponto de dar a vida por essa pessoa se for preciso. Eu morreria pela minha esposa, ela sabe disso, mas é fácil, porque ela me ama de volta. A gente tem um amor recíproco aqui. O que Deus decide fazer por você é sabendo que você talvez tomaria a decisão de não amá-lo, e mesmo assim Ele escolhe morrer por mim e por você. Está chegando a Páscoa, e nós a celebraremos aqui como igreja no dia 29 de março. Musical, ensaiado, escrito, composto, pensado e dedicado ao Senhor. Nós falaremos de Cristo do início ao fim, e você é convidado a tomar parte, fazer parte disso. Tem um QR Code aparecendo na tela. E assim como essa igreja está repleta hoje, nós a queremos repleta também no dia 29. Talvez até, e esse é um sonho que eu tenho, a maioria de pessoas aqui que estão distantes do caminho do Senhor. Então traga alguém que está distante para cá, para que essa pessoa seja exposta a esse cuidado eterno que Deus nos deu. Se entregar, nos libertar do mal, nos dar uma segunda chance. Deus tem cuidado de nós e dessa igreja. No dia 29 vai ser mais um lembrete disso, mas até lá a gente lembra agora com essa canção, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu
preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vai, amor. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que nos ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Você pode aplaudir a isso? Ele tem cuidado dessa igreja, de você, da sua família, né? Talvez alguns aqui já tenham passado pela experiência de ser perdoado por alguém. A gente às vezes erra, né? Tropeça e magoa e machuca aqueles que a gente mais ama. E aí a gente se sente envergonhado, peso do mundo nas costas, constrangido. A gente vai até essa pessoa a quem nós ofendemos, pedimos perdão. E quando acontece da pessoa ceder o perdão, acontece um milagre, porque primeiro que o perdão ele é divino mesmo. E acontece um milagre da cura, porque toda aquela carga, a vergonha, o peso, tudo isso deixa de acontecer. E acontece uma cura para as duas partes, para quem perdoa e para quem foi perdoado. A canção que vamos cantar agora fala a respeito do perdão. De um perdão que é um milagre de Deus para conosco, que é do perdão que Ele nos oferece.
Você vai dizer assim: quem foi perdoado, redimido foi, canta ao Cordeiro uma canção. Essa é uma dádiva mesmo. E nessa igreja aqui, todos que estão aqui, você que está na sua casa, todos pecamos, todos carecemos da graça de Deus e todos já somos perdoados no Senhor. Diga amém a isso. Nós já recebemos esse perdão. E se você recebeu esse perdão, então viva como alguém que foi perdoado. Larga o peso. Caminhe tentando ser alguém melhor, um cristão melhor. Tenta acertar um pouquinho mais, ter um pouco mais de comunhão com Deus, ser um pouco mais fiel a Ele, tropeçando e acertando, mas vai tentando melhorar de glória em glória, porque você foi perdoado. Até o dia, enfim, que nós finalmente não erraremos mais, porque essa natureza pecaminosa será extraída, retirada de nós, e o pecado não vai mais fazer mais parte da nossa realidade. Nunca mais erraremos contra Deus, contra as pessoas que nós amamos, contra as pessoas que estão ao nosso redor. Mas acredite e receba, você já foi perdoado. E isso que tem na sua consciência te acusando do erro que você cometeu, é fruto do mal que habita nessa terra. Porque Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva leve. Ele mesmo disse: o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então viva com essa leveza que Ele já conferiu a você. O peso maior Ele carregou. E nós cantaremos essa canção agora, largando essa mochila cheia de pedras que talvez trouxemos aqui para a igreja, e entendendo que nós já somos perdoados. Então nós cantaremos ao Cordeiro essa canção aqui dentro dessa linda igreja, por enquanto como um ensaio. Na sua casa, enquanto você canta aí, ainda é um ensaio, mas já já vamos cantar essa canção diante do trono do Rei do Universo, olhando para Ele, dizendo para Ele: Senhor, obrigado por ter me salvado, obrigado por ter me trazido de volta. Que você cante essa canção de todo o seu coração. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. E que canção é essa? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação.
todo sempre. Santo pra sempre. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele que foi perdoado e redimido foi. Canta mais uma vez essa canção. E os anjos clamam. Aleluia. Toda a criação. E ele é exaltado. Exaltado és Para todo sempre. Aleluia. E mais do que nunca, a nova semente canta. o teu povo canta. Sim ao rei. Sim ao rei. E ele sempre será. Tu sempre serás. Querido Deus, nós estamos aqui para declarar quão santo é o Senhor. E como é bom nós o adorarmos e contemplarmos a beleza da Tua santidade. Essa santidade que nos alcança, que toca a nossa vida e nos purifica de todo mal, e ao mesmo tempo nos transforma à semelhança daquele que é santo. Continua conosco, Deus. Continua tocando a nossa mente e o nosso coração. Continua transformando a nossa vida e completando a obra que um dia o Senhor começou. E nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz. E que essa voz possa trazer paz e esperança ao nosso coração. Fica conosco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom dia para você, um feliz sábado. Seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito. Propósito de que a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. E que hoje isso se repita mais uma vez na minha e na sua experiência. Antes de nós irmos para a mensagem desse início de tarde, eu preciso tomar um momento especial com vocês aqui, de reconhecimento também por algo muito significativo que aconteceu. Nós temos aqui na nossa igreja o Clube de Desbravadores, onde nossos líderes trabalham para o desenvolvimento de todas as faculdades desses jovens e adolescentes, faculdades físicas, mentais e também espirituais. E dentro disso existem grandes oportunidades para que os talentos dos desbravadores sejam desenvolvidos. E uma dessas atividades é um concurso de oratório, um concurso para oradores mirins. Então os nossos adolescentes, eles são incentivados a prepararem uma breve mensagem, a temática é estabelecida e eles têm condições de se apresentar. E conforme eles vão mostrando desenvoltura, habilidade de comunicação, eles vão passando inúmeras etapas até chegar na grande final e ganhar como orador mirim do Clube dos Desbravadores de toda a nossa associação. E nós tivemos a grata satisfação de termos uma representante, representando o Clube da Nova Semente. E essa nossa desbravadora começou então a participar dessas etapas que são classificatórias. E dentro dessas etapas, a classificação ela se dá para uma final que acontece sempre no Campuri. E o Campuri, ele envolve ali cerca de quase 6.000 desbravadores de toda a nossa região, aqui de toda a nossa associação e união, enfim. E a nossa desbravadora começou então a participar e começou a ter um certo destaque nesse processo, de maneira que ela se classificou para a final, que aconteceu lá no nosso Campuri. E não bastasse se classificar para a final, a nossa desbravadora, ela foi a campeã
do concurso de oradores mirins de 2025 da Associação Paulistana. Por isso eu quero chamar a Laura para que venha aqui. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. E a Laura se destacou e, como prêmio, ela pôde pregar ali na rádio do Campuri para o Campuri inteiro, para todo mundo ouvir a mensagem dela. E nós fizemos essa justa homenagem aqui para agradecer você por todo o seu empenho, por toda a sua dedicação, por todas as horas que você gastou se dedicando na leitura da palavra, na preparação. E é inegável que você tem um dom para isso, para comunicar, para falar. E o nosso desejo é que você continue sendo usada como um instrumento poderoso para falar de Jesus por onde você for. E a associação materializou isso. Eu quero pedir para o Hasley, que é o diretor do nosso clube, ele vai entrar aqui então, para entregar em suas mãos o troféu de oradora mirim da Paulistana de 2025. Está aqui a mamãe, a vovó, babando, registrando esse momento, porque é para ficar gravado mesmo. Parabéns, Laurinha, que Deus te abençoe. E quem sabe daqui a pouco tempo você vai estar no púlpito aqui da Nova Semente, compartilhando essa bênção com a gente também, hein? O que você acha? Encara o desafio? Sim, lógico. Maravilha, muito bom, muito bom. Eu quero orar por você. Posso? Pedindo para que Deus te abençoe. Feche seus olhos, incline a sua fronte e vamos orar. Querido Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Teu Santo Espírito é quem distribui os dons. E o Senhor concedeu um dom extraordinário para Laura de comunicar, de pregar, de falar em público. E ela tem usado isso para poder falar do Teu amor para os seus amigos e para as pessoas à sua volta. Que o Senhor continue abençoando-a, capacitando-a, e continue ajudando-a nesse processo para que ela cresça cada vez mais e de fato seja um instrumento sempre nas Tuas mãos para espalhar do Teu amor para as pessoas. Que o Senhor continue desenvolvendo os dons e talentos que o Senhor concedeu a ela e também a todos os nossos desbravadores, para que assim, cada um, do seu jeito, a sua maneira, com os dons que o Senhor concedeu, sejam pontos de luz a iluminar toda essa cidade de São Paulo por onde quer que forem. Muito obrigado também pela liderança do clube, que trabalham, ó Deus, incessantemente no desenvolvimento das habilidades, do caráter dos nossos adolescentes. Que o Senhor continue animando-os, encorajando-os e inspirando-os também. Fica conosco, ó Deus, e muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem realizado na vida da Laura e que venham muitas outras conquistas para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Parabéns à família aí também por esse dom maravilhoso, esse presente que é a Laurinha na vida de todos nós. Queridos, nós estamos hoje encerrando a nossa série Soberano. Uma série que vem se propondo a refletir a respeito de quem Deus é. E muitas vezes a gente gosta de pensar em Deus como aquele que apenas nos ajuda nos momentos difíceis, mas Deus, Ele é muito mais do que apenas aquilo que Ele faz. Entender a Deus à luz daquilo que Ele faz ou das suas ações faz parte de entendermos quem Deus é, mas o entendimento sobre quem Deus é não pode se limitar somente a isso. Porque Deus está para muito além disso, apenas das suas ações. Deus é grande demais. E conceitos que nós tratamos durante todos os episódios dessa série e que eu relembro agora nesse último momento, entender quem Deus é uma tarefa impossível para nós, na sua completude. É como querer colocar toda a água do oceano dentro dessa xícara aqui. Porque na comparação, isso é o que a gente pode entender sobre Deus, mas Deus é muito maior do que isso. Mas dentro do que a gente pode entender, dentro do que nos é revelado na palavra, quem é Deus para você? Esse Deus é o Deus que está acima de todas as coisas de fato? É o Deus que pode lidar com todas as questões da sua vida? Ou você o limitou e tentou encaixar Deus dentro de algumas caixinhas da sua vida? Deus é apenas aquele quem eu procuro quando eu preciso. Deus é aquele que pode lidar com alguns dos meus problemas, mas talvez não com todos eles. Quem é Deus para você?
E nós nos propusemos durante essa série a buscarmos entender Deus para além daquilo que Ele faz apenas. Porque o que Deus faz é apenas um recorte, e às vezes Ele não faz o que a gente espera. Daí como eu me relaciono e como eu entendo Deus diante dessas circunstâncias da vida. Porque se Deus me frustra, se Deus não faz aquilo que eu esperava que Ele fizesse, a minha relação com Ele tende a mudar. E será que isso é saudável espiritualmente? Será que é assim que as coisas devem acontecer? E nós temos estudado que quando a gente entende quem Deus é, as circunstâncias da vida não determinam a minha relação com Ele. Porque a minha relação com Ele deve estar baseada, fundamentada na compreensão de quem Ele é. Não necessariamente só naquilo que Ele faz. Porque às vezes Ele não faz. E aquela famosa nessa série ilustração do menininho que perguntou para o pai dele: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai mostrou o avião lá perto das nuvens e o menino disse: nossa, mas é muito pequeno. E aí o pai leva o garotinho no aeroporto e lá no aeroporto ele vê o tamanho daquele avião e o pai pôde explicar: filho, o entendimento da grandeza e do tamanho de Deus depende de quão próximos deles nós estamos. Ou de quão próximo nós estamos. Qual é o tamanho do seu Deus? Quão perto dele você está? Porque isso vai ser determinante para a compreensão que você vai ter a respeito desse Deus. E nós procuramos nos aproximar dele durante essa série para a gente poder entender como eu me relaciono com Deus, fundamentando a minha relação naquilo que Ele é. E nós passamos por vários personagens. Por Noé, que construiu a arca sem ter chovido. Por Abraão, que teve que sair para Deus mostrar depois para ele uma terra. Como é que você responde a essas questões? Quando Deus não conta tudo, quando Deus pede algo que parece impossível, improvável, como eu lido com essas situações? Com essas circunstâncias da vida? Passamos pelas histórias de Pedro e de Paulo também, que se depararam com a soberania divina. Como é que eu lido com isso? Como é que eu respondo a isso? E hoje nós vamos olhar mais uma vez para esse Deus soberano, para entendermos agora como eu me relaciono com Ele nos momentos finais da história desse mundo também. Como eu me relaciono com Ele hoje. Como a minha relação, o meu relacionamento com Deus pode ser impactado hoje aqui em São Paulo, na Nova Semente. E para isso, eu quero trazer na nossa reflexão o resultado de uma visão que o apóstolo João teve. E essa visão que João teve faz toda a diferença para a gente poder viver os nossos dias aqui. E se você levar os seus dias vendo, pelo menos com os olhos da fé, com a sua imaginação, aquilo que João descreve, a nossa vida já vai ser diferente em muitos aspectos. Então, se você tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse, no capítulo 4. E pode ser que alguém tenha pensado: ih, pastor, Apocalipse, o negócio vai ser pesado aí, então. Às vezes a gente tem uma compreensão equivocada do Apocalipse. É porque o termo, na verdade hoje a gente interpreta mais pelo conceito do que pelo significado do termo de fato. Porque Apocalipse significa apenas revelação. É tirar das sombras, é você revelar, isso que significa Apocalipse. Então, Apocalipse é uma revelação que Jesus vai fazer aqui para o apóstolo João. Mas hoje essa palavra está carregada de significado e de conceitos que foram atrelados a ela. Então, você fala em Apocalipse, no que a gente pensa? Fim do mundo, destruição. Tem a ver com isso? Tem também, mas não é isso que o nome carrega no seu significado, é revelação. E eu tenho estudado a respeito disso também, e estou preparando uma série. Vou pedir para o pessoal da mídia colocar na tela para nós, uma série que a princípio a gente datou ela para agosto. Então a série é a última temporada. Ela não vai ser no sábado de manhã, ela vai ter 8 episódios e vai acontecer no sábado à tarde. Você teria interesse de participar dessa série aí? Onde nós vamos refletir sobre o momento que nós estamos vivendo na história desse mundo, os últimos acontecimentos dessa história. Então se programe. Mais perto a gente vai divulgar a data, mas
está prevista lá para agosto, no segundo semestre, onde nós vamos nos debruçar sobre o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, as profecias bíblicas de um jeito atual, contemporâneo. Então, faça planos. E aqui, estudando a respeito disso, obrigado pessoal da técnica, estudando a respeito disso, a gente começa a entender uma outra perspectiva do Apocalipse. Porque se o Apocalipse, mais do que falar de conflito, mais do que falar de fim do mundo, de destruição, de catástrofe, é revelação de Jesus. Sabe o que Jesus está revelando para nós? Jesus está revelando as boas novas. O que o Apocalipse vai descrever para nós é Jesus voltando para o céu depois da cruz. E como se gritasse para o apóstolo João, dizendo assim: João, escreve, porque deu certo, funcionou. A salvação foi conquistada, foi garantida, então avisa todo mundo que o fim está próximo e que deu tudo certo, o sacrifício foi aceito. E no final tudo vai dar certo. Isso é o Apocalipse. É Jesus contando para nós: funcionou, deu certo. A salvação foi conquistada, foi garantida. Agora é só questão de tempo. E a respeito desse cenário, Deus permite que João tenha uma visão, e essa visão faz toda a diferença para a gente entender a soberania divina e como ela impacta a nossa vida hoje. Então, está aí com a sua Bíblia aberta, livro do Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4 todo e os primeiros versos do capítulo 5. Então acompanha comigo a leitura. Depois dessas coisas, olhei, e isso é João descrevendo o que ele viu, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi era como de trombeta ao falar comigo e disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. Esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Coloque-se no lugar de João, vendo essa cena. A majestade de quem está no trono, o poder de quem está no trono, a reverência devida a quem está no trono. A cena continua acontecendo e agora a gente vai entrar no capítulo 5 e ele vai ver algumas outras coisas acontecendo. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte:
quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Que visão extraordinária. E se você não entendeu boa parte dos símbolos que nós lemos aqui, faça planos para estar com a gente nessa série, a última temporada lá em agosto. Mas contemple a cena. João vê a cena de um trono e existe alguém assentado no trono. Os outros seres viventes que estavam ali prestavam reverência a quem estava sentado no trono, depositavam as suas coroas aos pés daquele que estava sentado no trono. E nas mãos dele um livro, que não podia ser aberto por ninguém. Até que aparece um ser ali, como um cordeiro que foi morto, e era capaz de quebrar os selos e abrir os livros. Guarda essa cena. E agora volta para cá. Volta a sua imaginação, o seu olhar para hoje, para aqui e agora. Nós vivemos num mundo constantemente fora do controle. E isso tem estado cada vez mais notório, cada vez mais visível. Basta você acessar o seu celular, basta você abrir o seu YouTube, basta você acessar qualquer canal de TV, você vai perceber que o mundo está colapsando. O mundo está em ebulição. Aquilo que a gente sempre ouviu falar de guerras e rumores de guerras, agora numa intensidade e muito próximo de nós, onde o mundo todo começa a estar envolvido no meio desses conflitos, sejam por questões econômicas, por questões políticas, geográficas, enfim. O mundo está em ebulição. O mundo parece estar fora de controle. Crise econômica em todos os lugares, a injustiça batendo a nossa porta, doenças, e nós acabamos de passar por uma grande pandemia. O mundo parece de fato estar fora pelo menos do nosso controle. Muitas vezes parece estar no controle dos políticos, dos governantes. Mas será que o controle está nas mãos deles mesmos? Será que são eles que têm controlado tudo isso? A sensação é que muitas vezes o mundo ele é dirigido por interesses políticos, por dinheiro, por poder. E a impressão que nós temos é que o caos de fato é quem governa. Isso quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para o nosso contexto, para o nosso entorno. Mas isso parece estar acontecendo na nossa vida pessoal e particular também. Às vezes a nossa vida parece tão confusa e tão fora de controle que a gente começa a se perguntar quem é que está tomando as decisões por nós, porque parece que estamos sendo levados, empurrados, sem termos qualquer poder de decisão ou de fazer qualquer coisa que seja contrário a isso. Quantas e quantas vezes você não se depara com pensamentos como: isso não aconteceu como eu planejei, isso não era o que eu imaginava, esse não era o caminho que eu queria trilhar. Talvez seja essa condição na qual você se encontra hoje. As coisas têm acontecido na sua vida e parece que quem menos está participando dessas decisões é você. E aí quando você traz isso para o aspecto espiritual, você pode se perguntar: será que é Deus quem está no controle da minha vida? Porque eu oro, peço, clamo, mas parece que não vejo a intervenção divina. João tem uma visão aqui no livro do Apocalipse. Uma visão impressionante. E sabe o que essa visão vai ensinar para nós? Essa visão vai ensinar que o trono nunca ficou vazio.
É por isso que eu quis começar com esse texto aqui de Apocalipse, porque ele traz essa primeira lição para nós: o trono nunca ficou vazio. Deus está no controle de todas as coisas, muito embora elas pareçam estar fora do nosso alcance, fora do nosso controle, elas nunca estiveram fora ou distante do controle das mãos de Deus. Embora pareçam que os governantes dominem, que eles escolham o futuro da história, a história sempre esteve nas mãos de Deus. Por isso João vê em Apocalipse 5 aquela imagem de que aquele que estava sentado no trono tinha em suas mãos um livro que estava selado. Esse livro, ele representa a história da humanidade, o destino final de todas as coisas. Mas João se depara com um problema diante dessa cena. E qual era o problema? É que nem no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, havia alguém capaz de abrir os livros, de quebrar os selos. E João começa a ficar desesperado diante dessa cena, porque se o livro é um símbolo da história da humanidade, essa história ela vai ficar sem um final diferente daquele que ele tem experimentado, porque o final só será possível se alguém conseguir quebrar o selo e abrir o livro. A história parece sem solução. E diante disso, João diz que ele começa a chorar. E ele chora porque percebe que se ninguém puder abrir o livro, a injustiça vence. Se ninguém puder abrir o livro, o mal vence. Se ninguém puder abrir o livro, o sofrimento vence. E isso desespera o coração dele. E ele começa a chorar, até que alguém diz: por que você está chorando? Ele diz: olha a situação, não dá para o mal vencer, não dá para a injustiça permanecer. Mas isso só é possível ter um final diferente se alguém puder abrir o livro. E alguém diz para ele que existe alguém que é capaz de quebrar os selos e abrir o livro, porque o leão da tribo de Judá venceu. E quando João olha para o leão da tribo de Judá, ele não vê ali um leão, mas ele vê um cordeiro como tendo sido morto. A vitória de Deus não veio pelo poder bruto, mas ela veio pela cruz. E o que acalma o coração do João ali é saber que o futuro da história não está nas mãos do caos, mas nas mãos do cordeiro que venceu. É isso que faz a diferença para a vida de João, e é o que pode fazer a diferença para a minha e para a sua vida hoje. É termos a certeza de que o controle da história e o futuro da história está nas mãos do Cordeiro que venceu. A grande mensagem de Apocalipse 5 é que a história não está fora de controle, ela sempre esteve e continua nas mãos do Cordeiro. Apocalipse revela que o poder final da história não pertence aos impérios, não pertence a governos humanos, mas ao Cristo crucificado e ressurreto, amém? É a Ele a quem pertence toda a história. Ou seja, Roma parecia soberana, os imperadores pareciam soberanos, os sistemas pareciam soberanos, mas a grande verdade que o Apocalipse veio mostrar para nós foi que o trono nunca mudou de dono. Deus sempre esteve assentado no trono, Deus sempre esteve nesse lugar e nessa condição. E é por isso que ao longo dessa série nós vimos a soberania de Deus se manifestando em toda a história. Quando Deus pede para Noé construir uma arca, mesmo sem nunca ter chovido, manifestação da soberania de Deus que faz chover e que dá possibilidades disso acontecer. Vimos a soberania de Deus se manifestando quando Ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão deixa absolutamente tudo e tem como garantia, e toma como garantia apenas esse Deus que é quem estava pedindo. Quando Gideão vence com os 300 soldados, 135.000 soldados midianitas, nós vemos ali o controle de Deus na história. O controle de Deus na vida dos seus servos, capaz de dar para eles uma vitória tão extraordinária. Nós vimos na vida de Pedro e na vida de Paulo que se depararam com essa soberania divina. E quando você olha para essas histórias nas quais nós refletimos, todos esses momentos pareciam absurdos e completamente sem sentidos, mas o que a história vai mostrar é que a soberania de Deus estava lá.
Por mais absurdo que fosse construir uma arca no meio de uma planície, longe do mar, longe dos rios, a soberania de Deus estava lá. Por mais absurdo que fosse deixar tudo que Abraão tinha conquistado e construído, a soberania de Deus estava lá. Pedro e Paulo, ao atenderem o chamado de Deus, a soberania dele estava lá. E isso se comprovou no caminho, porque hoje nós somos conhecedores dessa verdade, dessa palavra. E agora a grande pergunta é: a soberania de Deus se manifestou lá, mas como é que ela pode se manifestar hoje na minha vida? Como é que essa soberania pode ser entendida e como ela se manifesta na vida de quem trabalha na Avenida Paulista, em pleno ano de 2026? Como é que essa soberania pode fazer a diferença na vida daqueles que estão correndo de um lado para o outro hoje? Como é que essa soberania pode transformar a vida de alguém que paga boleto? Como é que essa soberania se manifesta na vida de alguém cansado? Como é que essa soberania se manifesta na vida de alguém que perdeu alguém que amava, um familiar, um ente querido? Como é que essa soberania se manifesta em alguém que enfrenta o luto? Será que essa soberania pode mudar alguma coisa? Na minha e na sua vida hoje, ela muda muito. Porque se o Cordeiro está no trono, a direção, ou melhor, a história, ela tem direção. Se o Cordeiro está no trono, a sua dor não é definitiva. Se o Cordeiro está no trono, as suas perdas não são perdas finais. Se o Cordeiro está no trono, o mal jamais terá a última palavra na sua vida. Essa é a diferença que faz. Porque nem tudo na vida desses personagens que nós passamos foi um mar de rosas. E Deus nunca prometeu que isso aconteceria. Mas a vida deles teve um sentido, uma direção, porque conheceram esse Deus e confiaram nele. Eles tiveram perdas pelo caminho, mas essas perdas não foram finais, porque no final Deus vai recompensar todas as coisas. Porque na vida daqueles homens, apesar de terem enfrentado os desafios que enfrentaram, o mal nunca teve a última palavra. E pode ser que você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida. Pode ser que você esteja vivendo um momento da sua vida e nada faz sentido. Nós já entendemos através da história de Gideão que muitas vezes Deus precisa esvaziar as nossas mãos para colocar nela algo muito melhor, algo muito maior. E Ele está cuidando de todas as coisas. O que parece hoje um capítulo sem sentido é só uma parte da história que Deus ainda está escrevendo, mas em cuja história o mal não terá a última palavra, porque Ele continua no trono, porque Ele está no controle de todas as coisas. E se Deus é soberano, eu preciso entender que eu não preciso controlar tudo. Se Deus é soberano, eu não preciso entender tudo. Se Deus é soberano, eu não preciso resolver tudo. Eu preciso apenas fazer uma coisa: confiar. Porque Ele continua no trono. Porque Ele nunca saiu de lá. Porque o seu trono nunca esteve vazio. Eu preciso entender que aquilo que nós não entendemos nunca escapa do controle das mãos do Deus Todo-Poderoso. E Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entender a soberania de Deus não nos livra das lágrimas, mas nos poupa do desespero. O mal pode ferir a nossa história, mas ele não pode governá-la. Porque apesar do mal nos ferir, a nossa história está guardada nas mãos de Deus e do Cordeiro. Um dia,
aquilo que hoje parece confuso vai fazer sentido. Um dia aquilo que hoje parece injusto vai ser resolvido. Um dia aquilo que hoje parece perdido vai ser restaurado. Porque aquele que está no trono já venceu. E essa é a visão de João. João vê Deus assentado no trono. João vê Deus no lugar onde Ele sempre esteve, no controle da história. E a história está se encaminhando para esse desfecho onde Deus vai reparar todas as coisas. E o apóstolo Paulo entendeu isso de maneira tão sublime que ele pôde escrever em Romanos 8:18, dizendo: eu estou bem certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque Jesus está voltando e Ele vai reparar todas as coisas. Ele vai restituir todas as perdas. Pode ser que você não entenda tudo o que esteja acontecendo na sua vida hoje, mas você pode descansar numa coisa, numa certeza: que aquele que governa o fim da história é o mesmo que está sentado no trono hoje. João tem a graça de poder contemplar o final dessa história, e no final dessa história Deus está sentado no seu trono. E o mesmo Deus que no final da história está sentado no trono é o Deus que hoje está sentado no trono e que tem o controle de todas as coisas. A vida tem batido em você? A vida tem sido dura com você? Tem machucado você? Você tem procurado por respostas, por milagres, e elas não vieram, o milagre ainda não aconteceu. O convite é para você continuar confiando e descansando naquele que está sentado no trono. Naquele que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. O convite dessa série é para você conhecer a esse Deus de maneira mais íntima e profunda. Para Ele não fazer apenas parte de alguns momentos da sua vida, mas para Ele ser o princípio e o final dela. Para Ele ser a sua base, o seu fundamento. Para Ele ser o seu norte, para Ele ser o alvo, o foco da sua vida. Mas para isso nós precisamos conhecê-lo de maneira mais íntima e profunda. E que ao termos nos debruçados sobre a contemplação dos atributos desse Deus durante essa série, isso possa motivar você, inspirar você a depositar nas mãos dele o controle da sua vida. Para trazer ele para o centro da sua existência. Para convidar a ele para ser o centro da sua agenda. Para ser ele o princípio dos seus sonhos e dos seus planos, para fazer dele o primeiro e o último. Quer tomar essa decisão hoje? Quer colocar esse Deus no controle absoluto da sua vida e descansar na certeza do cuidado dele? Na certeza da provisão dele? Hoje você tem essa oportunidade. E quem sabe você pode expressar o seu desejo ao cantar essa última música conosco, que fala a respeito desse Deus que está sentado no trono. E ao declarar como Ele é santo, que essa seja a sua resposta: Senhor, eu te reconheço como Senhor da minha vida. Eu entrego para o Senhor o trono dela, para que o Senhor se assente ali, para que a última palavra seja sempre sua. Para que a minha vida possa ser dirigida pelo Senhor. Então, se é esse o seu desejo, de colocar Deus no trono, que é o lugar onde Ele deve estar, cante conosco e declare isso nessa canção para o Senhor.
cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Posso ouvir você? Santo, santo, santo. Amém. Que era, é e há de vir, e com toda a criação, com a criação. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo, e eu te adorarei. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai,
pela revelação da Tua palavra. E que nós possamos ter bem claro em nossa mente o mesmo que João pôde ver e contemplar. Que possamos ver o Senhor no seu trono. E termos sempre a lembrança e a certeza de que a história desse mundo está debaixo do controle das suas mãos. E se o Senhor governa sim a história do mundo, o nosso pedido é para que o Senhor governe também a nossa vida. Que a nossa vida também esteja guardada em Tuas mãos. Que cada um dos nossos passos sejam dados na Tua presença e com a consciência da Tua soberania. Se há alguém aqui hoje, ó Deus, que enfrenta alguma situação difícil, nas quais as coisas não fazem sentido, que nós possamos descansar no entendimento de quem o Senhor é. Que nós possamos descansar na certeza da pessoa de Cristo Jesus, que deu a vida por nós. E que o fato de Te conhecermos nos baste, que isso nos seja suficiente para termos paz no coração. Por termos a certeza de que, embora não tenhamos todas as respostas, embora as coisas não façam sentido para nós, embora tenhamos tido perdas no caminho, que possamos descansar na certeza de quem o Senhor é e da breve volta de Cristo, quando todas as coisas serão restauradas. Quando o Senhor nos recompensará por todo o sofrimento vivido aqui. Onde a eternidade se encarregará de nos trazer todas as respostas. Enquanto esse dia não chega, que a nossa confiança esteja lançada no Senhor. Cuida de nós, ó Deus. Ampara-nos, abençoa-nos, conduza cada um dos nossos passos. E assuma o trono da nossa vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dEle um bom restante de dia, amém?